Randy Alcorn diz que a generosidade é uma maneira de matar dois coelhos com uma cajadada só. Doar é simultaneamente uma solução para a glória de Deus, não apenas para o bem dos outros, mas para o nosso bem e o bem dos nossos filhos. Bem-vindo ao Aviva Nossos Corações, com nossa apresentadora Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Bem, eu estou amando essa conversa com Randy Alcorn aqui no Aviva Nossos Corações esta semana. Randy é autor. Ele publicou tantos livros, eu não sei como uma pessoa pode escrever tantos livros. Todos são valiosos para leitura, levando-me profundamente ao coração de Deus, sobre temas como o céu, mordomia cristã, alguns romances maravilhosos que vão penetrar seu coração, aquecer a sua alma e fazer você refletir. Randy, estamos tão gratos por ter você conosco aqui no Aviva Nossos Corações esta semana. Sempre é ótimo estar com você, Nancy. E eu ainda não mencionei que Randy foi casado por 47 anos com outra Nancy com I no final. Randy, eu nunca tive o privilégio de conhecer a sua esposa, mas acompanhei a sua jornada e a dela durante 4 anos de câncer e a sua ida para aquele lugar sobre o qual você escreveu de forma tão linda ao longo de tantos anos, mas que agora tem um significado ainda maior para você e para todos nós, porque ela está lá. Amém. Fomos tão abençoados por seguir o seu coração ao entregá-la ao Senhor. E como ela atravessou aquele tempo de dor e sofrimento, sabendo que, a menos que Deus interviesse, logo estaria no céu. Você e Nancy também têm 2 filhas adultas e 2 genros, ambos chamados Dan. E 5 netos, eu estou certa? Exatamente. E todos eles são um prazer na minha vida. Nancy os chamava de os meninos. Sim, os meninos. Ela sempre os chamava de os meninos. 2 deles estão em uma equipe de tênis do ensino médio, da qual sou assistente técnico. E que honra a minha! Eu mantenho contato com os que estão na Califórnia, a 1000 quilômetros de distância. Mas os outros 2 moram na esquina e é muito bom poder aproveitar o tempo com eles. Tenho certeza de que é. Mas, Randy, você não fica apenas em seu escritório escrevendo livros. Você vive. Foi pastor por muitos anos, tem sido muito ativo no movimento pró-vida e tem sido um ícone e um pioneiro nesse movimento. Randy, sou tão grata pela forma como o Senhor tem te usado e está te usando. E em nenhum tema isso tem sido mais verdadeiro do que no tema da doação. Estou pensando naquela passagem que mencionamos em 2 Coríntios, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Corinto: vejo que vocês se destacam nesta graça da doação. Sim. Não sejam medíocres nisso, não sejam como todo mundo, se destaquem, vão além, superem, corram em direção à meta, se destaquem, façam mais nessa graça da doação. E o livro que você escreveu, chamado O Princípio do Tesouro, nos dá alguns como fazer e algumas formas de pensar que nos ajudarão a nos destacar nesta graça da doação. Incluído neste livro está uma seção chamada Perguntas Radicais e Libertadoras para fazer sobre sua doação. Essa é uma seção importante. E também algumas perguntas e respostas sobre o princípio do tesouro, coisas que você ouviu das pessoas depois que escreveu a versão original e você abordou essas questões. Sim. Infelizmente, não temos esse livro ainda publicado em português, mas hoje e amanhã vamos explorar um pouco sobre o que é esse princípio do tesouro e quais são algumas das chaves que vão abrir nossos corações para a doação alegre e nos ajudar a nos destacar nessa graça da doação. Randy, apresente esse conceito para nós. Eu sei que algumas pessoas já te ouviram falar sobre isso, mas talvez as ouvintes brasileiras nunca ouviram falar sobre o tema princípio do tesouro. Eu sinto que nunca é demais falar sobre generosidade,
porque este é um tema recorrente em todas as Escrituras. E por que estamos fazendo apenas 3 ou 4 programas de vez em quando sobre doação, quando as Escrituras estão repletas deste conceito? Se alguém te perguntasse, em um parágrafo, o que é o princípio do tesouro, como você explicaria? O que eu chamo de princípio do tesouro é baseado diretamente em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21, onde Jesus diz: "Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." Jesus está nos lembrando do que todos nós sabemos. Você não pode levar o seu dinheiro e bens com você. Sim. Mas ele acrescenta uma inferência a isso. E é absolutamente transformador quando entendemos o que ele está dizendo. Sim, você não pode levar com você, mas você pode enviar à frente. Em outras palavras, você pode pegar os tesouros terrenos, ao invés de apenas guardá-los para você, para seu consumo e economia e armazená-los em celeiros, ou como você preferir dizer. Ao invés disso, você pode pegar esses tesouros e dar para os propósitos do reino de Deus, onde o tesouro temporário, que você de qualquer maneira não pode segurar, se torna um tesouro eterno que jamais poderá ser tirado de você, que você nunca perderá. Sim. É um conceito tão poderoso. Ele está nos desafiando a investir nossas vidas na eternidade. Sim, nossa vida aqui na Terra é como um ciclo que tem um ponto de partida e de término. É breve essa vida na Terra, mas a partir desse ponto de término se estende uma linha que vai para toda a eternidade. Se você for inteligente, vai pensar em termos de não de viver para o ciclo, mas viver para a linha. Viver enquanto você está no ciclo, à luz da linha que vai continuar para sempre. O que eu posso fazer com o dinheiro de Deus, que Ele confiou ao meu cuidado, à minha administração hoje? O que podemos fazer com ele que será um investimento na eternidade e que durará muito mais do que esta vida? Não estamos pensando o tempo todo? Um conselheiro financeiro poderia dizer: bem, não pense em termos do que você pode fazer com seu dinheiro essa semana. Pense no que você pode fazer com ele nos próximos anos. Pense em como esse dinheiro pode te pagar dividendos nos próximos 20, 30 ou 40 anos. Porém, o que Jesus está dizendo é que ele leva isso um passo além. Pense em termos de como ele vai te pagar dividendos nos próximos 20, 30, 40 milhões de anos no reino de Deus. E a propósito, nessa passagem Jesus não está apenas apelando para o certo e o errado. Na verdade, ele está apelando para o inteligente e o tolo. Ele não está dizendo que é errado acumular tesouros para si mesmo na terra. Bem, é claro que ele está dizendo: não faça isso. Então, sim, ele está dizendo que é errado. Mas o argumento dele para não fazer isso é que é tolo. Em outras palavras, não faz sentido. Você vai se separar desses tesouros. Eles não vão durar. Eles serão tirados de você ou você será tirado deles. Não há uma relação permanente entre você e esses tesouros terrenos. Mas há uma relação permanente entre você e os tesouros no céu, recompensas eternas. Então, quando Jesus diz: ajuntem para vocês tesouros no céu, isso soa por definição egoísta, certo? Mas o grande lance é que estamos ajuntando para nós tesouros no céu de uma maneira que está no melhor interesse daqueles ao nosso redor e é uma expressão do nosso amor por Deus. Então, estamos amando a Deus, estamos amando as pessoas e estamos ajuntando para nós tesouros no céu ao mesmo tempo. Não precisamos nos preocupar. Bem, isso é uma motivação ruim, isso é egoísta. Bem, não seria egoísta no sentido errado, já que Jesus está apelando para isso. Essa é uma forma completamente diferente de pensar do que a maioria de nós está acostumada. E me parece, Randy, que a maioria das pessoas, talvez eu diria, a maioria dos cristãos, não pensa muito no que vai acontecer com o que eles têm quando partirem. Certo. Devemos pensar e viver à luz da eternidade. Devemos fixar nossa mente nas coisas lá do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Devemos lembrar que somos apenas pó, que nossos dias são contados neste mundo, como dizem o Salmo 90 e outras passagens.
Como posso viver hoje de uma forma que resultará em uma diferença eterna, um impacto eterno? Paulo escreve às igrejas as quais descreve como seu tesouro e sua coroa. Sabemos que o tesouro no céu, algum deles pelo menos, são governar no reino de Deus. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 27. A propósito, quando você pensa no céu de maneira tangível, é um lugar real, é a nova terra. Você pensa nos reis das nações da terra trazendo seus tesouros para a Nova Jerusalém e pensa literalmente em pessoas que foram humildes servos neste mundo, por trás dos bastidores. Acho que muitos desses serão aqueles que governarão no reino de Deus. Será um privilégio servir sob essas pessoas. Sim. Sabe, às vezes acho que não pensamos o suficiente sobre como será sentar-nos em banquetes na nova terra. Após a ressurreição estaremos comendo e bebendo, e sabemos disso por causa de Jesus. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Ele realmente é uma pessoa ressuscitada com um corpo ressuscitado, e o vemos comendo e bebendo com os seus discípulos. 7 ou 8 vezes nos evangelhos fala sobre sentar-se em seu reino, e virão de leste e oeste, e Abraão, Isaque, Jacó, todos nós sentaremos juntos em banquetes. Acho que ele vai ser o responsável pelos arranjos dos assentos. E estaremos sentados ao lado de pessoas que, em algum momento, Deus nos usou na vida delas, para ajudá-las, para alimentá-las, para manter seus filhos vivos, para ajudar seus filhos a serem saudáveis, para ajudá-las a ouvir o Evangelho pela primeira vez, para levar a Bíblia para o idioma delas. E elas vão dizer, obrigado a nós. E por outro lado, estaremos sentados ao lado de pessoas a quem vamos dizer, ei, você foi quem ensinou minha classe de escola dominical. Mãe e pai, vocês me criaram em um lar cristão. Ou amigo que primeiro compartilhou o Evangelho conosco. Pessoas da nossa igreja, pastores da nossa igreja, líderes leigos da nossa igreja. Pessoas em nossas comunidades, pessoas com quem jogamos esportes que tiveram um impacto em nossas vidas. E poderemos dizer, obrigado. Isso será parte do nosso tesouro no céu. O fato de termos usado tesouros terrenos que poderíamos ter usado para várias coisas, não há fim para o número de coisas, você provavelmente já percebeu isso, nas quais poderíamos gastar dinheiro. Eu estava conversando com alguém outro dia e ele disse, bem, acabamos de receber a doação de um fundo. De repente temos direito a ele. E podemos gastar como quisermos. Temos 30 anos e são 10 milhões de dólares. O que você recomendaria fazer com isso? E eu perguntei, bem, você precisa desse dinheiro de alguma forma? Ah não, estamos bem. Ganhamos muito dinheiro, temos uma casa legal e tudo mais. E eu disse, bem, acho que a melhor coisa, a mais segura e a melhor coisa seria simplesmente doar tudo. Por quê? Você precisa disso? Não. Você disse isso. Então, por que não dar tudo? Certamente grande parte disso. Doe onde é necessário agora para apoiar a obra de Deus em todo o mundo. Lembre-se, quanto mais seguramos as coisas, quanto mais seguramos o dinheiro, mais provável será que nunca o daremos, mesmo que essa seja a nossa intenção eventual. Muitas pessoas dizem, vou investir e vai ser um ótimo investimento. Depois terei mais dinheiro para dar a Deus mais tarde. E sabe o que acontece às vezes? Bem, às vezes esses investimentos não dão certo e o dinheiro é perdido. O mercado de ações sofre uma grande queda, qualquer que seja o caso. Mas outras vezes, o coração é mudado porque, lembra o que Jesus disse? Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele não diz, onde você pretende um dia colocar seus tesouros, aí estará o seu coração. Mas sim, onde você coloca seus tesouros, aí estará o seu coração. Eu digo às pessoas, olha, se você quer ter um coração maior para missões, um coração maior para a sua igreja, dê mais para missões, dê mais para a sua igreja, dê mais para ministérios que honram a Cristo e alcançam pessoas ao redor do mundo para a sua glória. Vamos celebrar isso,
e nunca teremos arrependimentos. Algum de nós já imaginou que estaríamos diante do tribunal de Cristo, o que é verdade estaremos, e que Ele olharia para nós e diria: sabe, eu tenho algo contra você. E como Ele disse algumas vezes nas igrejas do Apocalipse, você simplesmente deu demais. Sabe, eu tenho algo contra você. Como Ele disse a algumas das igrejas do Apocalipse, você simplesmente deu demais. Eu não acho que nenhum de nós está em perigo disso. Haverá consequências eternas, positivamente, de investirmos nossas vidas para sempre nas coisas de Deus. E honestamente, a coisa mais tola que podemos fazer com nosso dinheiro é simplesmente segurá-lo, como Ebenezer Scrooge fez em um conto de Natal. Ele é um avarento. E você sabe qual palavra vem de avarento? Miserável. Ele é um homem miserável enquanto está segurando tudo. E eis que uma conversão acontece como resultado das 3 aparições dos fantasmas, espíritos, que vêm até ele. E no final desse tempo, o que ele experimenta é uma conversão. Ele está correndo pelas ruas, radiante, feliz com o privilégio de dar. Eu tenho um livro chamado Giving is the Good Life. Em tradução livre, doar é a vida boa. E essa é a vida boa. Tesouros na terra não vão durar. Tesouros no céu vão durar para sempre. Jesus disse no Sermão da Montanha que as coisas que são tesouros terrenos podem ser roubadas, podem quebrar, podem se queimar, estão sujeitas a desastres naturais. Essas coisas que tiram os tesouros terrenos das pessoas não são seguras. Elas não são seguras, não importa quantas fechaduras coloquemos na porta ou quantos sistemas de segurança tenhamos. Se o nosso tesouro está nessas coisas, então realmente somos pessoas inseguras. Não importa quantas fechaduras tenhamos, porque essas coisas são temporais. Por definição, elas não são eternas, elas não duram. E as pessoas que colocam sua esperança ou seu foco, toda a sua atenção, seus desejos, suas vontades, suas aspirações em uma cozinha nova, em uma casa nova, um carro novo, mais disso ou mais daquilo. Jesus disse para tomar cuidado com esse desejo insaciável por mais. Essa é a definição da palavra bíblica, cobiça. É uma palavra antiquada, mas significa simplesmente não estar satisfeito com o que você tem, precisar ter mais. E Jesus disse: tomem cuidado com isso, porque é tão destrutivo. Não é só que você está correndo o alto risco de não poder segurar essas coisas para sempre, talvez nem mesmo para a próxima semana, mas também elas podem ser tão corrosivas para as nossas próprias almas e afetos. Dar para a obra do Senhor, dar para empreendimentos e esforços eternos. Quando eu penso em quem estará sentado à mesa conosco no céu, Randy, você nos contou há alguns dias sobre quando você era um jovem cristão no ensino médio e como o Senhor o impulsionou a dar para a igreja perseguida e seu sofrimento. Agora eu estou ouvindo você e eu estou pensando, quem estará à mesa com você quando você, sendo apenas um adolescente, deu para apoiar e ajudar a cuidar desses cristãos perseguidos? Talvez sejam pessoas que você nunca conheceu nesta vida. Talvez pessoas que já estão no céu. Mas vocês estarão juntos e elas vão dizer: obrigado por se importar, obrigado por apoiar, obrigado por tornar possível e me incentivar a permanecer fiel a Cristo, tornando possível que as necessidades da minha família fossem atendidas enquanto eu estava preso. Imagine as histórias que serão contadas e que estão sendo escritas agora, que não podemos ver, mas veremos e celebraremos quando estivermos juntos com eles no céu. Exatamente. Isso é algo sobre o qual Nancy e eu conversamos muito ao longo dos anos. Algumas pessoas sabem quantos livros foram vendidos e os milhões de dólares que entraram como royalties. Elas sabem que escolhemos doar tudo isso e já nos disseram: vocês percebem o que poderiam ter feito com esse dinheiro? Elas começam a somar. É quase inconcebível para elas que simplesmente não tenhamos comprado uma casa maior, mais casas, e não gastado muito mais dinheiro com roupas e coisas e tudo mais. Vivemos uma vida de classe média na América.
o que é uma vida materialmente abundante. Ok, não fizemos um voto de pobreza. Esse não é o problema para nós. Mas quando perguntam, vocês percebem o que poderiam ter feito com todo esse dinheiro? Minha resposta é praticamente sempre a mesma. Não há absolutamente nada que pudéssemos ter feito com esse dinheiro que nos teria trazido mais alegria do que o que fizemos com ele, porque podemos ver como investimos na vida das pessoas. E mesmo quando não podemos ver, podemos imaginar todas as traduções que estão agora no idioma do coração das pessoas, graças ao dinheiro que doamos por causa desses royalties. Além disso, o dinheiro que doamos à nossa igreja, não pelos royalties, mas pela nossa renda, e todas as coisas que fizemos ao longo dos anos e a diferença que isso fez na vida de outras pessoas, é tão prazeroso doar, é tão revigorante para a vida. E tivemos pessoas que disseram, bem, sinto muito pelos seus filhos, porque vocês poderiam ter gasto esse dinheiro com eles e poderiam ter vivido uma vida mais rica. Sério? Uma vida mais rica do que a classe média americana? Claro, poderíamos ter, mas isso realmente teria ajudado nossos filhos? Ou teria prejudicado nossos filhos? Nunca esquecerei quando as pessoas estavam sentindo pena de nossos filhos. Quando nossa filha mais nova, Andy, ainda estava no ensino médio e sua irmã, Corina, estava na faculdade, ambas amando o Senhor de todo o coração, e Andy ainda estava no 2º ano do ensino médio. Havia uma casa que havia acabado de ser construída bem perto de nós. Era de longe a casa mais bonita da nossa área. Isso nos remete aos anos 90. Estava em uma comunidade fechada, que normalmente não temos por aqui. Mas estava à venda, e a casa custava $500 mil, $500 mil. Isso numa época em que provavelmente nossa casa valia uns $120 mil. E as novas casas sendo construídas na comunidade, as melhores delas, estavam na faixa dos $300 mil. Sei que em alguma parte do país isso é muito barato para uma casa, mas levando em conta o tempo, a inflação e tudo mais, estávamos em Oregon. Era uma casa simplesmente linda, enorme, uma vista maravilhosa do Mount Hood. Todas essas coisas incríveis sobre ela. Andy estava admirando, e eu estava admirando também. E ela disse, uau, pai, essa casa é demais. Eu olhei para o preço, que eu não tinha visto, e falei o valor. Era uma quantia chocante para ela, assim como foi para mim. Mas então me ocorreu. Eu disse, Andy, você percebe que com os royalties que entraram no ano passado, foi um bom ano para royalties. Poderíamos ter pego esse dinheiro e, se tivéssemos guardado, poderíamos ter comprado essa casa à vista, em dinheiro, porque era exatamente o tanto que entrou dos royalties. Ela disse, sério, pai? Mesmo? E eu disse, sim. Então perguntei, bem, Andy, você gostaria que tivéssemos pego esse dinheiro e comprado essa casa? E ela me respondeu, é um dos maiores prazeres da minha vida lembrar disso. Ela primeiro riu e então disse, pai, isso é só uma casa. Ela sabia exatamente onde aquele dinheiro tinha ido no reino de Deus. É só uma casa. Isso é apenas um lembrete maravilhoso de que, de alguma forma, eu nunca acreditei no que outras pessoas às vezes pensavam, que de alguma forma estávamos fazendo uma injustiça com nossos filhos porque estávamos dando todos os royalties dos livros e doando grandes quantias de dinheiro de outros contextos também. Não é nenhum grande sacrifício. Mas mesmo que fosse um grande sacrifício, não valeria a pena? Sim. Em 1 Timóteo, capítulo 6, fala sobre a tentação e a armadilha da riqueza, os desejos insensatos e prejudiciais e o amor ao dinheiro, e a cobiça que nos perfura com muitas dores, no início do capítulo 6, onde ele nos alerta sobre o amor ao dinheiro. E o que me impressiona é quão autodestrutivo o materialismo é. Deus não está apenas dizendo, você me desagrada se fizer isso. Ele está dizendo, você vai arruinar sua vida. Você será destruído. Você se afastará da sua fé. Será perfurado com muitas dores, destruição, tudo isso. Ou seja, você cairá em tentação, em uma armadilha. Não faça isso com você e não faça isso com seus filhos. Perceba isso. O chamado para dar resolve 2 problemas, não apenas um.
Dar resolve o problema das pessoas que são pobres e precisam de ajuda e provisão e que são pobres no Evangelho. Elas nunca ouviram o Evangelho. Elas precisam da Bíblia em seu próprio idioma. Dar para grupos missionários que precisam de apoio financeiro para alcançar as pessoas com o Evangelho, esse é o nosso privilégio. Esse problema é resolvido quando damos, ou pelo menos trabalhamos para uma solução quando damos, sempre. Mas dar não resolve apenas o problema das pessoas que não têm o suficiente. Também resolve nosso problema de ter demais. Portanto, dar é simultaneamente uma solução para a glória de Deus, não só para o bem das outras pessoas, mas para o nosso próprio bem e o bem dos nossos filhos. Uau, eu amo isso! É um indicador de onde está o nosso coração, o que está no nosso coração, quais são as nossas afeições. E Jesus disse: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sim. E se o seu tesouro se limita ao que está aqui na terra, ao que é temporal, ao que pode ser tirado de você, então o seu coração vai encolher. Ele pode até ser destruído. E você mencionou os seus filhos. Queremos falar no próximo programa sobre como pensar sobre a próxima geração, investindo em seus filhos. Heranças. As pessoas estão fazendo essas perguntas hoje em dia. Eu só queria tomar um momento aqui para talvez fazer você enfatizar, Randy, quando falamos sobre materialismo, falamos sobre valores temporais, sobre nossos tesouros sendo limitados ao que está aqui na Terra. Não estamos falando apenas de pessoas que têm muito dinheiro pensando, bem, eles devem ser materialistas. Você pode ter um coração materialista, voltado para a terra com valores temporais, mesmo que mal consiga pagar suas contas e obrigações. Na verdade, não é uma questão de quanto você tem, mas onde está o seu coração e o seu ato de dar. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso é absolutamente verdade. Uma pessoa pobre pode ser tão materialista quanto uma pessoa com a maior riqueza. Não devemos minimizar, claro, o problema que a riqueza apresenta. Quando Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, em Lucas capítulo 18, versículo 25, é necessário um milagre de transformação no coração. Grande parte dessa transformação acontece quando doamos nosso dinheiro. Mas, voltando à pessoa pobre, ela pode estar preocupada com coisas materiais. Ela pode desejar ter mais e mais tecnologia, mais dispositivos, coisas para se entreter, sapatos e roupas. As pessoas pobres realmente nem conseguem comprar essas coisas, mas é isso que elas aprendem a valorizar por causa dos comerciais que viram na televisão. Não é só aqui, é em todo lugar. Crianças desnutridas carregando seus celulares. As próprias crianças não estão recebendo o suficiente para comer e de alguma forma elas têm acesso a um celular e talvez estejam usando uma camiseta de um time da NBA dos Estados Unidos. É tipo, como isso é possível? É um mundo tão estranho. As pessoas podem ser tão generosas quando são pobres quanto quando são ricas. E até mais generosas, como a viúva pobre que deu tudo o que tinha e os cristãos macedônios que deram de sua extrema pobreza. Eles provaram os maiores exemplos nas Escrituras, essas pessoas pobres. Certamente, as pessoas podem ter acesso a muita riqueza e ter uma perspectiva justa e piedosa, mas você encontra pessoas que dizem, eu vivo com 50% da minha renda. Não estou falando de pessoas que se gabam disso, são pessoas que têm até hesitação em compartilhar isso. Em conferências de generosidade, onde eu estou aconselhando e dialogando com as pessoas, é como, ok, mas quanto desses 50% que você está mantendo, quanto disso é realmente necessário? Todos nós precisamos examinar nossos corações e como isso nos afeta e como isso afeta nossos filhos. Deixe-me fazer um último comentário sobre filhos. Com todas as pessoas que questionam, ei, você está cuidando bem dos seus filhos e dando a eles o tipo de herança que eles merecem? Bem, sabe de uma coisa? Nossos filhos vão receber uma herança, mas não chega perto de quanto poderíamos deixar, ou quanto eu poderia deixar agora que minha esposa Nancy está com o Senhor. Eles vão receber o suficiente para ajudá-los.
mas não suficiente para prejudicá-los. E enquanto isso, eles cresceram em um lar onde, de alguma forma, pela graça de Deus, eles valorizam as coisas do reino de Deus e eles mesmos são doadores generosos. Eu tenho que dizer, pela graça de Deus, fomos capazes de não apenas dar aos nossos filhos uma herança, mas fomos capazes de passar para eles um legado de viver uma vida centrada em Cristo, piedosa e generosa, e tudo isso é relativamente falando. Acredite, há pessoas muito mais generosas do que fomos, mas nós desfrutamos do fruto da generosidade, não apenas da paz privada e na satisfação das nossas próprias vidas, mas também ao ver o grande trabalho que Deus tem feito em nossos filhos. Agradecemos a Ele por isso. Eu não posso falar o suficiente como filha, pensando no exemplo dos meus pais, da mão aberta, do coração aberto. Nossa casa era aberta. Hospitalidade, generosidade, era um estilo de vida. Eu diria que enquanto estou ouvindo você hoje, Randy, estou pensando em quanto eu devo aos meus pais por essa forma de pensar. Nós vivíamos na área principal de Filadélfia. Muitas crianças tinham coisas que nós não tínhamos. Muitas crianças iam para as escolas caras, mas meus pais disseram: vamos colocar nossos filhos em escolas cristãs. Isso foi no começo do movimento das escolas cristãs. Elas não eram tão respeitadas na época. Certamente não eram tão caras quanto algumas das outras escolas particulares. Este é só um exemplo de como o coração voltado para Cristo e para a eternidade os guiava e governava em como gastavam seu dinheiro, como usavam suas coisas. Nós tínhamos uma casa maravilhosa, mas meu pai sempre dizia: esta casa não é para nós, esta casa é para Deus usar para trazer pessoas a Cristo. Milhares de pessoas vieram a conhecer Jesus naquela casa e em algumas outras casas em que moramos naquela área. O meu amor por Cristo hoje, o meu coração para servi-lo, o meu amor pela sua palavra, o meu desejo de dar, de ser generosa, de entregar minha vida, de servi-lo enquanto for fisicamente possível até o meu último suspiro. Tudo isso é fruto de pais generosos que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar e o amaram acima de tudo. Eu não sei o que o meu pai vê ou sabe do céu hoje, mas um dia todos saberemos completamente. Acho que meus pais só podem se alegrar por terem feito escolhas que pareciam contra-intuitivas, que iam contra a norma de pessoas que poderiam ter feito escolhas diferentes se o negócio deles tivesse sido tão bem sucedido quanto o de meu pai na época. Mas vê-lo disposto a perder para ter ganho eterno e espiritual. Minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs e agora 10 netos e bisnetos são o fruto desses investimentos que meus pais estavam fazendo para um tempo que meu pai jamais viveria para ver. Mas Deus viu e Deus sabia. Então, Senhor, te agradecemos pela graça de dar, pelo privilégio de receber tudo o que nos tens dado. Então, seremos canais de bênçãos na vida dos outros, ao escutarmos muitos ministérios expressarem de forma particular as necessidades que têm para continuar o trabalho que o Senhor lhes deu para fazer. Eu oro, Senhor, para que nos dês corações que se alegram em dar, ansiosos para dar, cheios de alegria ao dar, intencionais e proativos em nossa generosidade. Que não fiquemos esperando as organizações nos enviarem um pedido, mas que olhemos ao redor e digamos: onde estão as necessidades? Como podemos investir na eternidade? Como podemos enviar tesouros à frente, em vez de segurar coisas que não podemos levar conosco? Senhor, planta profundamente em cada um de nossos corações, mais profundamente no meu e do Robert, enquanto buscamos o Senhor em nossa generosidade. Planta este princípio do tesouro,
de que tudo pertence a Ti. Estamos fazendo escolhas agora que terão impacto para toda a eternidade. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Nancy tem orado para que cresçamos na alegria de dar generosamente. Ela tem conversado com Randy Alcorn, autor de um livro poderoso chamado O Princípio do Tesouro. Ouça o subtítulo: Desbloqueando o Segredo da Dádiva Alegre. Randy estará de volta para nos ajudar a descobrir mais chaves do princípio do tesouro. Espero que você se junte a nós para isso amanhã, no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.